Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal, seja muito bem-vindo, eu sou Abimael Rodrigues. No vídeo de hoje nós vamos reagir a um podcast, do podcast Eu Acredito, onde o pastor César Cavalcante fez parte nessa última semana. E em determinado momento da entrevista, Fábio Santos faz a ele uma pergunta sobre uma afirmação que o Pablo Marçal fez também no seu, acho que é, não sei se é Marçal Talks, é uma coisa assim, um programa de entrevista que ele tem. E na vez que ele entrevistou o Carlinhos Maia, lá, o Pablo Marçal afirma categoricamente que o Carlinhos Maia, por ser homossexual, ele não vai deixar de ser salvo. E ele afirma que isso é algo religioso, mas isso não tem base bíblica. E ele diz que ele vai ser salvo sim, ele só não vai reinar. Bom, César Cavalcante respondeu essa afirmação, refutando o Pablo Marçal. E o vídeo de hoje está imperdível. Então, antes de rodar o vídeo, por favor, faça aqui a sua inscrição, deixe o seu like para o vídeo ganhar alcance e ao longo do vídeo deixe o seu comentário, diga o que você acha, se você concorda ou se você discorda, tá bom? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Você vai colocar a Bíblia aqui na minha frente, você vai me explicar versículo por versículo, e eu vou continuar acreditando que eu serei salvo pela minha alma, pelo meu coração. Eu acabei de falar pra você que está escrito isso lá. Pela minha alma, pelo meu coração, e eu não me vejo em momento nenhum em pecado. Sabe por quê? É muito maluco isso. Eu não consigo me enxergar. Infelizmente, ou felizmente, mesmo a gente estando aqui em matéria, nem eu, nem você, nenhum de vocês vai ter realmente essa resposta. Com todo respeito, a Bíblia não fala que homossexual vai pro inferno. Não fala. Isso é religioso. Mas a Bíblia é categórica nisso e você pode fazer o que você quiser com essa informação. E como você tá falando aqui na minha frente, o carinho e o respeito que eu tenho por você, eu não posso deixar de te falar sendo conhecedor da palavra. Sobre o que você está falando, é uma decisão sua, e eu vou continuar respeitando até o último dia da nossa amizade. A palavra é muito clara. Ela fala que não vai reinar. E não tem o que a sua crença ou a minha faça para mudar isso. Mas sobre salvação, para vocês pararem de ser inúteis, e muitas vezes religiosos, e faz com que essas pessoas saiam do mover de Deus, ela não fala que o que você pratica de pecado vai te tirar. Existe crença religiosa que fala sobre isso. Então eu falo na maior humildade, conhecendo um pouco essa palavra, que eu estudei, vivo e curto demais esse rolê. Parem de confundir as coisas. E todo cristão é um livre. Significa o quê? Ele não arrega em falar o que está na palavra, mas ele também não aponta dedo para ninguém. Nós temos que aceitar uns aos outros. Nós temos que aceitar verdadeiramente o que a palavra está lá. Você não quer adequar? É um problema seu. Então você que às vezes é fofoqueiro... O Pablo Marçal recebeu o Carlinhos Maia, que é homossexual assumido, casado e tudo, em um podcast público. Eu cito até porque está tudo público. E o Carlinhos Maia disse que ele não se sentia perdido, ele se sentia salvo e tal. E um dia, se ele fosse julgado, seria julgado por Deus. Aí o Pablo Marçal fala, você não está errado. Você está fora do reino, mas você está salvo. Há como uma pessoa que está vivendo uma vida de pecado, a homossexualidade, a prática homossexual, biblicamente, é pecado, certo, né? Uhum. É pecado. A pessoa está vivendo uma vida de pecado, ser salvo, mas não reinar com Cristo. E isso, eu dei esse exemplo aqui, mas eu não estou falando apenas da homossexualidade. Estou falando da pessoa viver mesmo uma vida de pecado, seja o adúltero, o mentiroso, aquela pessoa que vive no pecado de forma inverterada mesmo, sem nenhum arrependimento. É possível ele ser salvo, mas não reinar com Cristo? A gente vive a época da economia da atenção, né? E parece que quanto mais seguidores a pessoa tem, então mais importante ela se torna no sentido de que as afirmações que a pessoa faz acaba tendo um peso muito grande. Só que esse peso é só um peso de número, porque muitas pessoas viram. E não deveria ter um peso um peso cultural, teológico, entende? Eu não tenho amizade com o Pablo Marçal, ele foi no meu programa 1 ou 2 vezes. Geralmente, o que ele fala da Bíblia está errado. Geralmente. Ele fala ali e tal, não sei o quê, mas é porque ele é a cultura do lacre, né? Geralmente, o que ele fala, você para e fala, espera aí, mas e esse texto? Aí você vai, 2, 3 textos, desmonta aquela ideia. Então,
E esse é mais um erro. Então, quem decidiu que um homossexual praticante é salvo? Ele decidiu? Ele falou que está salvo? Então, tá bom. Então, espero que o rapaz que ele entrevistou tenha uma outra experiência do que a fala do Pablo Marçal, porque pela fala do Pablo Marçal ele está salvo, mas pela Bíblia não. Então ele tem de tomar uma decisão sobre quem ele ouve. Quem ele ouve. É porque uns estão atribuindo a salvação apenas ao crer em Jesus, independentemente da vida que você leva. Se você crê em Jesus, você será salvo. Pegando ali alguns textos, versículos isolados, né? Como o do Paulo disse para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Se você crê, você será salvo. A salvação é pela fé, não é mediante as obras. É que o crer envolve um monte de coisas, né? O crer não é só uma questão de pistes do grego, não, é uma ideia de fé. De eu acredito no que eu... Não é só uma confissão teológica, né? Eu cria em santos católicos, agora eu creio só em Jesus. Não. O crer é se envolver, né? Então é se submeter. Você se submeteu à fé cristã? Então, bem-vindo. Na fé cristã, a fé cristã é doutrinada pelos apóstolos, por exemplo. O que o apóstolo Paulo diz em Romanos 1 sobre isso? Ele condena. Sim. O que o apóstolo Paulo fala em Coríntios 6, por exemplo? Ele condena. Então, que crê é esse? Você crê no quê? Eu creio no Evangelho. Então, você crê? Tá bom. Você crê na Bíblia como palavra de Deus? Crê. Então, acabou. Então, é só seguir. Ou seja, o crer que a Bíblia diz é o crer de se submeter. Não é o crer de, eu concordo com tal coisa. Não. É o crer de entrar debaixo dessa fé. Entende? De se envolver nessa fé. Esse é o crer da Bíblia. É viver. É crer. É se submeter. É se submeter ao que a Bíblia diz. Se eu não me submeto ao que a Bíblia diz, então, que crer é esse que eu estou tendo? Que crença é essa? Eu creio. No quê? No que você crê? Não, no Jesus que o fulano pregou. Não, peraí, mas o Jesus que ele pregou é o da Bíblia? Porque essa que é a questão. A gente tem um documento, Fábio. O documento é a Bíblia. Então, o que eu falo, por exemplo, eu falei um monte de coisa aqui agora. Eu estou certo em tudo que eu falei? Não. Né? Essa é a minha percepção. Eu estou entendendo que eu entendo que posso discutir com quem você falar aqui agora, vou tentar defender o que eu creio. Mas acima disso, tem o documento. Acima tem a Bíblia. Tem a Bíblia. O que eu creio não está acima da Bíblia. O que eu falo não está acima da Bíblia. Ele tem de passar pelo escrutínio da palavra de Deus. Tem que estar dentro das 4 linhas da Bíblia. Cadê o texto desse cara? Não. Então, se você crê assim, então você não vai reinar, mas você está salvo. O cara fala, beleza. Então, tá bom. Então, agora, lá no último dia, ele pode ir lá levantar a mão e falar, então, mas é que eu fiquei assim porque o Pablo Marçal falou não sei o quê. O cara fala, então tá bom, então resolve lá com o Pablo Marçal, porque aqui acabou. Entende? É complicado. Mas há essa separação de quem vai reinar e de quem é salvo? Eu não consigo enxergar. Geralmente, aí a gente vai para a questão da escatologia, né? Mas eu não... Os irmãos dispensacionalistas, eles têm... O dispensacionalismo é uma doutrina muito legal. Eu fui dispensacionalista já, porque ela, como é que eu falo? Ela categoriza de um jeito bem interessante. O senhor foi desviou do dispensacionalismo? Porque assim, quando você se converte, você é o que a igreja fala, né? Então eu já fui dispensacionalista das 7 dispensações, eu sei. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Pô, é muito legal. O problema... Tem 8 também, né? Antes da inocência tem uma dispensação do mistério, né? Tem também? Então, veja, o que as dispensações falam? Ela fala assim, como Deus se relaciona com a humanidade. Então, na inocência de um jeito, na consciência de outro jeito, governo humano, patriarcas e tal. É muito legal. Eu acho muito legal essa sacada do John Nelson Darby. O problema é que a Bíblia é complexa demais para você resolver com uma fórmula. Não dá. Embora seja interessante, bem intencionado, reconheça, eu vejo a intenção. Tá tudo bem, só que não dá conta de tudo, porque a doutrina bíblica é muita coisa, cara. Por exemplo, qual a última dispensação do dispensacionalismo? O milênio.
Então, mas a Bíblia diz assim, e depois do milênio, e cumpridos os 1000 anos, Satanás é solto. E sairá a enganar as nações, como a areia que está na praia do mar. Gog e Magog, não sei o que lá. Que dispensação é essa? Porque é depois do milênio. Então, se a última é o milênio... Fala assim, passados os 1000 anos, tem nações, tem Satanás enganando, tem guerra, tem não sei o que, o pau quebrando. Essa dispensação é qual? Você concorda que os 7 dispensações não cobrem esse momento? Aí deveria ser a dispensação pós-milênio, né? Exatamente. Aí depois do pós-milênio tem o novo céu, nova terra. Então, enfim, embora seja interessante, não cobre tudo. Entende? Então, vale a pena você adotar uma posição de assim, olha, eu sou pré-tribulacionista, ou eu sou pós, ou eu sou médio, sei lá, não importa. Ou eu sou dispensacionalista. Mas eu entendo que essa ideia que eu defendo não dá conta de tudo. De tudo. Eu só acho que essa é a melhor interpretação que resolve a maioria das questões. Mas para dar conta de tudo, a doutrina não tem uma doutrina humana inventada por algumas pessoas em volta de uma mesa, como é o dispensacionalismo, porque o dispensacionalismo não é a doutrina bíblica. A Bíblia não diz que tem 7 etapas. Isso é a gente que o John Nelson Darby sistematizou. Ele separa, né? Pelas a ideia é boa, é tipo teologia sistemática na teologia. Eu trabalho numa faculdade teológica, tem mais de 100 mil alunos. Qual é o principal? O miolo da teologia é a sistemática. Sim. Porque na sistemática que você se torna um bom teólogo. Você tem que entender soteriologia, cristologia, pneumatologia, paracletologia, angelologia, anjos e demônios, e a satanologia. Tudo isso é dentro da sistemática. Mas tem várias outras matérias que orbitam uma formação acadêmica de teologia que são esquecidas, tipo história da igreja. Aí a pessoa... Eclesiologia, né? Faz para passar e aí depois não sabe nada de história da igreja. Aí cria uma lacuna. Então, é a mesma coisa que eu estou falando aqui. Então, é interessante essa ideia de sistematizar em etapas, não sei o que lá, mas nunca dá conta de tudo, porque a doutrina bíblica é complexa demais. Mas aí, na visão do Senhor, o salvo é o que vai reinar. E o que vai reinar é salvo, ou tem como separar? Uns vão reinar e outros só serão salvos. Vamos ver o que Jesus Cristo diz. Quando ele fala, parece que a 6ª igreja, ele fala o seguinte. Meu computador parou de funcionar, peraí. Aqui a Bíblia. Eu estou usando o computador porque é muito pequena para mim. Eu não estou conseguindo enxergar, eu não quero assumir o óculos. Ao que vencer, palavras de Jesus, Apocalipse 2:26. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Está em Isaías. Assim como eu também recebi do meu pai, dele e tal. Então, Jesus Cristo disse que quem chegar até o fim e vencer, vai reger as nações com vara de ferro. Não tem por que entender que é um grupo sim e outro não. Não sei. Então todos que serão salvos vão reinar. Exato.